Alguns de vocês têm perguntado, mas o pastor Leonardo, ele é italiano mesmo? Sim. Por que ele não está falando italiano, então? Porque eu não sei traduzir também, assim. Pastor Leonardo, please come. Some are suspicions whether you're Italian or not. So, yeah, there is. E sim, eu sou. Brothers and sisters, thank you very much for your warm welcome. Irmãos e irmãs, agradeço muito pela calorosa acolhida. Even on behalf of my wife Valeria, I want to thank you all. E em nome também de minha esposa Valéria, quero agradecer a todos for welcoming us, por nos receberem, for being very kind towards us, por serem muito bondosos para and conosco. for bearing for the fact that we don't speak Portuguese, Brazilian Portuguese. E por serem pacientes com o fato de que nós não falamos português brasileiro. If you invite us next year, se vocês nos convidarem no próximo ano, we will do our best to learn your language. Nós vamos nos esforçar para aprender a língua de vocês. If you then invite us even in 2 years' time, e se vocês nos convidarem daí de novo no outro ano, we promise that we will improve our Portuguese. Prometemos que vamos melhorar ainda mais. It has been such a joy to be with you. Tem sido grande alegria estar com vocês. And to learn from many of you the ways in which the Lord has been working in your lives. E aprender de muitos de vocês sobre as formas que o Senhor vem trabalhando em vossas vidas. And also learning the ways in which God is working in Brazil. E também aprender sobre formas que Deus está operando no Brasil. It is a great encouragement for us to see what God has been doing in the past few decades here. É grande encorajamento para nós saber do que Deus tem feito nas últimas décadas por aqui. And I also bring you greetings from the churches in Rome, Italy, and they are praying for us. E eu as you pray for us too. For you and as you pray for us. Okay, I think I got it. E eu trago uma grande lembrança das igrejas da Itália, de Roma em particular, que têm orado por vocês, assim como sabemos que vocês também oram por nós. What we're going to do tonight is to read a Bible passage. O que faremos hoje é ler uma passagem bíblica. And then we will divide our talk in 3 parts. E depois vamos dividir nossa fala em 3 partes. The first part, I'll be trying to introduce the Mary of the Bible. Na primeira parte, vou tentar introduzir a vocês a Maria da Bíblia. The second part will be on the Mary of the Roman Catholic Church. Depois, a segunda parte, a Maria da Igreja Católica Romana. And the third part will have to do with the deep Trinitarian problem of Catholic Mariology. E o terceiro vai ser o profundo problema trinitariano da Mariologia católica. But first of all, the Bible reading is from Luke's Gospel, chapter 1, verses 46 to 55. Mas primeiramente, Lucas 1, de 46 a 55. And if you can read it for me, please. Sure. Vou ler aqui. Lucas, capítulo 1, 46 em diante, assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. It's Luke 1. Oh. Luke 1. How did you know it's right I am beginning to understand Portuguese. And I didn't figure out the text you were reading. You could have stopped me earlier, Okay, sorry, but I took time for me. I'm still learning. Então vamos agora à passagem certa. It's Luke 1, verses 46 to 55. The other one kind of fit though, doesn't it? No, it didn't. No? No. Então é o Cântico de Maria. Mary song? Yeah. Now we're good? Yes. Okay, good.
Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amen. Amém. A few years ago, I had the opportunity to write a book on Mary. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de escrever um livro sobre Maria. And I had the opportunity to present it to several audiences around Italy. E tive a oportunidade de apresentá-lo para muitos públicos diferentes Both na Itália. evangelical audiences and Catholic audiences. Tanto públicos evangélicos como públicos católicos. On one of those occasions, I was addressing a large crowd of Catholics, Em uma dessas ocasiões, eu estava falando para um grupo bem grande de católicos, talking about Mary. falando sobre Maria. And on the front row, there was a nun, E na primeira fila tinha uma freira. and she was looking at me. E ela estava assim, olhando feio. And I was trying to present a portrait of Mary coming out of the Bible. E eu estava tentando apresentar uma figura de Maria, uma imagem vinda da Bíblia. And she was doing, E ela estava assim, ó. she was nervous. Ela estava She nervosa. was moving on her Ela chair. ficava se movendo na cadeira. And I knew that as soon as the Q&A time would open up, she would ask a question. E eu sabia que assim que chegasse a hora de perguntas e respostas, ela ia levantar a mão para fazer And perguntas. so the time came, and the chair said, "Okay, are there questions?" Yeah. And she immediately said, "Hey, yeah, E right." chegou a hora e quem estava organizando falou alguma pergunta e ela imediatamente ergueu a mão. And she stood up E ela levantou and she said, e disse: "What's wrong with your mother? qual é o problema que você tem com a sua mãe? There is something wrong with your mother. Tem algum problema com a sua mãe, tem algo errado com ela. Mary is our mother. Maria é nossa mãe. You don't dare discuss with your mother." Você não ousa discutir com a sua mãe. You see, I was trying to present a biblical portrait of Mary, Veja, eu estava tentando apresentar uma imagem bíblica de Maria, trying to honor what the Bible teaches about her. tentando honrar o que a Bíblia ensina sobre ela. But for her, for this nun, Mas para ela, para essa freira, Mary was so attached to her mother Maria estava tão ligada à sua mãe and to the figure of the mother in general e à figura da mãe em geral, that whatever I could say about Mary in the Bible, que o que quer que eu trouxesse de Maria da Bíblia, that was not the point for her. isso não era o ponto para ela. Mary had to do with very deep, emotional, heart commitments. Maria estava ligada a coisas muito profundas, a compromissos do coração enraizados. It had to do with the mother of all. Dizia respeito à mãe de todos. That explains why Roman Catholics, they have such a deep attachment, emotional attraction to Mary. Isso explica porque católicos romanos têm um apego emocional, uma atração tão forte para com Maria. Because their view of Mary is not based on scripture. Porque a sua visão, sua opinião de Maria não é baseada na Their Escritura. view of Mary is based on something very deep Ela vem de algo muito profundo, that moves very deep chords in their que hearts. toca muitos acordes profundos no seu coração. Because it remembers them of the mother. Porque os lembra de mamãe. And that's a problem. Isso é um problema. Because of course we want to honor our mothers Porque, claro, queremos honrar nossas mães and fathers. e pais. But we have to submit our emotions, our commitments to what the Bible teaches. Mas sempre temos que submeter nossas emoções, nossos compromissos ao que a Bíblia ensina. And plus, we have to glorify and worship God and God alone. E, claro, temos que glorificar e adorar a Deus, somente a Deus. Sometimes it happens that we try to talk about Mary according to Scripture,
Às vezes a gente tenta falar de Maria de acordo com a Escritura, but Catholics do not understand this language. mas os católicos não entendem esse tipo de linguajar. Because Mary for them is a heart issue. Porque Maria, para eles, é uma questão do coração, It's not a Bible issue. não é uma questão bíblica. Now we want to be Bible believing Christians. Nós queremos, claro, ser cristãos que acreditam na Bíblia. And therefore we need to start and begin with the Bible. E, portanto, precisamos sempre começar com a Bíblia. And what is the portrait that we find in Scripture about Mary? E como ela é mostrada nas Escrituras? Well, Mary comes in the gospel accounts of the early days of Jesus. Claro, Maria aparece nos relatos dos evangelhos dos primeiros dias de Jesus. Not in all the gospels, of course. Não em todos os evangelhos, é John's claro. gospel doesn't talk about the infancy narratives. Por exemplo, o evangelho de João não fala nada sobre as narrativas da infância de Jesus. It begins with the Logos, the Word, Começa com o Logos, a palavra, and it talks about the Logos having become man, flesh, e o Logos se tornando homem, carne, and then the ministry of John the Baptist and Jesus, the baptism, and so on. e daí já entra no ministério de João Batista, o batismo de Jesus, seu ministério, e segue. Mark's gospel begins with no account of Jesus' birth. O evangelho de Marcos começa sem nenhum relato do nascimento de Jesus. It is Luke and Matthew that begin with the accounts of the narratives of the infancy of Christ. Apenas Lucas e Mateus começam com a história do nascimento da infância de Jesus. And we find Mary there being called of God to be the mother of Jesus. E nós lá encontramos Maria sendo chamada por Deus para ser a mãe de Jesus. And the angel announces to her what is going to happen. E o anjo anuncia para ela o que vai acontecer. And she receives these announcements with great trepidation. E ela recebe esse anúncio com grande trepidação. And she becomes the mother of the baby Jesus. E ela se torna, claro, mãe do bebê Jesus. And she does a great job in being the mother of this baby boy. E ela se sai muito bem em ser a mãe desse menino, desse bebê menino. But then the story moves on. Mas daí a história segue em frente. Because the focus of the Gospels is the life of Jesus. Porque o foco dos evangelhos é a vida de Jesus. And Mary has an important role in the beginnings of the life of Jesus. E Maria tem um papel importante no começo da vida de Jesus. But the focus then goes on in trying to present us the life of the Lord Jesus. Mas aí o foco na história, à medida que ela segue, é apresentar a vida de Jesus. And Mary becomes part of the circle of people around the life of Jesus. E Maria se torna parte de um círculo de pessoas que está ali ao redor da vida de She's Jesus. not the center, Ela não é o centro, but she's part of the company of people, men and women, walking through the life of Jesus. ela é parte desse grupo de pessoas, homens e mulheres, que estão ali junto enquanto a vida de Jesus avança. At times, believing in him and trusting him and supporting him. Em algumas vezes acreditando nele e o apoiando e seguindo o que ele fala. Other times, having doubts and questions about what Jesus was doing. Em outros momentos tendo dúvidas e questões sobre o que Jesus está fazendo. So Mary is not that steady person always supporting without wavering. Então Maria não é aquela pessoa firme que sempre apoia sem nenhum tipo de dúvida. At times she has doubts and questions. Ela tem suas perguntas, suas questões. And there is an interesting episode in the gospel that recounts that at a certain point, E tem um episódio interessante no Evangelho que reconta que em certo momento Mary becomes the spokesperson of the family Maria se tornou a pessoa que fala em nome da família and tries to stop e Jesus. tenta fazer com que Jesus pare, tenta pará-lo. The life of Jesus, the speeches of Jesus had become a problem for the family. A vida de Jesus, os discursos de Jesus estavam se tornando um problema para a família. And at that point, Jesus pronounced the famous words. Então, ali nesse momento, Jesus pronuncia algumas palavras bem famosas. When someone went to him saying, "Hey, your mother has come to take you." Quando alguém chega para ele e fala: "Ei, sua mãe veio te pegar, te chamar." Jesus replied, Jesus responde: "Who's my mother?" "Quem é minha mãe?" Mary. Maria? No, he said, Não, ele disse. "Those of you who follow me and believe in me, Todos vocês que me you seguem e are creem my em mim. mother, my brothers, my sisters, you are my family." Vocês são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês são minha família. So Jesus himself was able to always honor Mary,
his mother, Então Jesus sempre foi capaz, claro, de honrar sua mãe Maria, but being the first one who understood the danger of elevating Mary to a superior role than what God had intended for her. mas foi o primeiro a entender o perigo de você elevar Maria a um papel maior do que o que Deus queria para ela. It was as if Jesus was saying, "Mom, I respect you. É como se Jesus dissesse: mamãe, eu te respeito, Mom, I love you. mamãe, eu te amo. But the gospel is not about you. Mas o evangelho não é a seu respeito, The gospel is about me. o evangelho é meu respeito. And I have to obey the will of the Father. E eu preciso obedecer à vontade do Pai. And at this point, you are becoming an obstacle, a burden. E nesse momento você está se tornando um obstáculo, um peso. Please let me do what I'm supposed to do." Por favor, me deixe fazer o que eu tenho de fazer. So Mary is not this heroine of the faith, always supporting his son. Então, Maria não é essa heroína da fé sempre apoiando o seu filho. She has ups and downs, Ela tem seus altos e baixos, but she's faithful. mas ela é fiel. And we find her even at the very end of the earthly life of E Jesus. nós a encontramos bem no final da vida terrena de Jesus, While his friends flew him, enquanto os seus amigos se mandaram. Mary and the other women with her, they stood with him, Maria e outras mulheres juntos estavam lá, not knowing what was going on, sem saber tudo o que se passava, but at the same time wanting to stay close mas ao mesmo to tempo Jesus. querendo ficar próximas a Jesus. You see, she was part of the company of people close to Jesus, Veja, ela era parte desse grupo de pessoas próximas a Jesus. never pretending to be the nearest, Nunca querendo ser a mais próxima, never pretending to be the best, nunca se colocando como se fosse a melhor never pretending to be the first, e nem ser a primeira. always accepting to be one among the many Sempre disciples. aceitando a ideia de que ela era um entre muitos discípulos. And this is what we find in the book of Acts, in the early chapters. E é isso que encontramos nos capítulos iniciais do livro de She is Atos. still part of the company of believers waiting for the fulfillment of the promise of the sending of the Spirit Ela está lá on the church. junto com o grupo dos discípulos, esperando o cumprimento da promessa do envio do Espírito para a igreja. One among the many. Uma entre os vários. Not the first, Não a primeira, not the best, não a mais not importante, the focus, não o foco. not the one concentrating the attention on her, De nenhuma maneira concentrando a atenção nela, but being among the people of God. mas estando entre o povo de Deus. And in the song that we've read from Luke's Gospel, No cântico que lemos, chapter 1, capítulo 1 de Lucas, always recognizing her son as her savior. sempre reconhecendo que o seu filho é o seu salvador. In fact, when then the apostolic preaching went on, E, de fato, depois, quando segue acontecendo a pregação apostólica, we don't find Mary as part of the account narrative of the kerygma, of the message that was given out by the apostles. nós não encontramos Maria como sendo parte do querigma da mensagem que saía dos apóstolos. Think of the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, Pense, por exemplo, em 1 Coríntios 15, when Paul recalls the facts of the gospel, the Quando- message of the gospel. quando Paulo traz à tona os fatos, a mensagem do Evangelho. According to Scripture, Jesus died for our sins. De acordo com as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos According to pecados. Scriptures, Jesus was raised from the dead. De acordo com as Escrituras, Jesus foi ressurreto dos mortos. These are the foundational tenets, facts of the gospel. Esses são os aspectos, os fatos fundacionais do Evangelho. But Mary is not mentioned. Mas Maria não é mencionada. Nothing. There was no despising of her. Veja, ninguém estava desprezando Maria, But Paul was focusing his message on Jesus and Jesus alone. mas o foco da mensagem de Paulo era Jesus e apenas Jesus. In the letter to the Galatians, chapter 4, Na carta aos Gálatas, capítulo 4, when Paul recalls the story of salvation, quando Paulo traz à tona a história da salvação, he says that
in the fullness of time, ele diz que na plenitude dos tempos, God sent His Son, Deus enviou seu filho, born of a woman. filho nascido de mulher. So He recognizes the mystery, the fact of the incarnation. Então ele reconhece o mistério do fato da encarnação. He was born of a woman, Foi nascido de mulher, but it doesn't even mention the name of Mary. mas sequer menciona o nome de Maria. Again, there is nothing that suggests that Paul wanted to despise Mary. Veja, não tem nada que sugere que Paulo queria desprezar But Maria. he didn't feel it necessary to elevate Mary to a role that was not hers. Mas ele também não sentia qualquer necessidade de elevar Maria a um papel que não era o dela. The gospel is about Jesus O evangelho é acerca de Jesus, and Him alone. e somente ele. So this is a realist, sober account of what the Bible teaches about Mary. Então esse é um relato sóbrio e realista sobre o que a Bíblia ensina sobre A Maria. young lady chosen by God Uma jovem escolhida por Deus to be the mother of the Lord Jesus, the Son incarnate, para ser a mãe do Senhor Jesus, o Filho encarnado, to be one of the disciples of the Son, para ser dentre os discípulos do Filho, to be a member of the church, para ser membro da igreja, but not to be the center of worship, devotion, hyper devotion, veneration, and so on and so forth. mas nunca para ser o centro da devoção, da adoração, da veneração, ou hiperveneração, ou o que for. After the second chapter of the book of Acts, Depois do capítulo 2 de Atos, Mary disappears from the narrative. Maria desaparece da história. The narrative moves on from Jerusalem to Samaria, to Antioch, to Athens, to Greece, to Italy, and on and on. A narrativa vai de Jerusalém para Antioquia, para Atenas, para a Itália e vai seguindo. And it involves James, Philip, Paul, Silas, and so on and so forth. Envolve Paulo, Silas, Tiago, Filipe, um monte de gente, But Mary is not among mas Maria não é uma the delas. principal characters of the story. Não é uma das principais personagens da história. Not because Luke wanted to despise her, Não porque Lucas quisesse desprezá-la, but because the gospel is not about Mary. mas porque o evangelho não é acerca de Maria. A sober, realist account of Mary. Um relato sóbrio e realista sobre Maria. This is what the Bible teaches about her. É isso que a Bíblia ensina sobre ela. But this is what the nun that was listening to me would not give her assent. Said, no, no, no. Mas era a isso que aquela freira que estava me ouvindo não aceitava de jeito nenhum e dizia, não, 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 não. Because the Roman Catholic account of Mary Porque o relato católico romano sobre Maria has little to do with the biblical account of her. tem pouco a ver com o relato bíblico sobre ela. In the Roman Catholic history Nice. and the progress of dogma or development of dogma, Na história católica romana, ou no dogma, no progresso do dogma, the development of Mariology can be compared to a volcano explosion. a Mariologia que vai se desenvolvendo pode ser comparada a um vulcano em explosão, em erupção. A series of explosions Uma série de explosões that all of a sudden, que, de repente, out of the blue, do nada, explode explode and becomes big. e se torna grandona. That is what happened in the Roman Catholic development of Mariology. Foi isso que aconteceu no desenvolvimento da Mariologia católica romana. Instead of being faithful to Scripture Em vez de serem fiéis à Escritura and allowing Scripture to guide the church de permitirem que a Escritura guiasse a in igreja, order to have a biblical, realist account and framework of her, para poder ter um relato realista, bíblico, uma estrutura de pensamento confiável sobre ela, the church, the unfaithful church, began to gather ideas and feelings coming from outside of the church. a igreja infiel começou a trazer ideias, pensamentos, sensações vindas de fora da igreja. Gathering ideas coming from the ancient non-Christian religions. Por exemplo, reunindo ideias que vinham de antigas religiões não cristãs, Who had a high view of the goddess, que tinha Earth.
uma elevada visão sobre a deusa Terra, who had cults elevated to her, que tinham vários cultos para a deusa Mãe Terra, and who had virgins dedicated to the cult of the e goddess. que tinham virgens dedicadas ao culto das deusas. And all of a sudden, E de repente, the figure of Mary a figura de Maria became so se idealized tornou tão idealizada and deformed e deformada in order to include and absorb ideas coming from paganism. a fim de incluir e absorver ideias advindas do paganismo. And her traits were disfigured to a point of becoming something that is not comparable to what the Bible teaches. E suas características foram distorcidas ao ponto de se tornar incompatível com o que a Bíblia ensina. It is not by chance that the early texts talking about the cult of Mary Não é por acaso que os textos antigos falando sobre o culto a Maria are not the synoptical gospels não são os evangelhos or the sinóticos biblical books, ou os livros bíblicos, but are Gnostic gospels, mas os evangelhos gnósticos, heretical gospels, evangelhos heréticos. the proto-evangelium of O James. proto-evangelho de Tiago It's a Gnostic writing, é um escrito gnóstico, talking about Mary's early days, infancy, contando sobre os primeiros dias, a infância de Maria, talking about Mary's miracles, falando sobre os milagres de Maria, talking about Mary's wonders, falando sobre as maravilhas de Maria, presenting a very different account of the life of Mary, apresentando um relato muito diferente da vida de and Maria becoming the main driver of the development of Marian devotion. e se tornando o grande impulsionador do desenvolvimento da devoção mariana. A Gnostic gospel Um evangelho gnóstico becoming the guide se tornando o guia which resulted in the beginnings of the Roman Catholic Mariology. que é o que resulta no início da Mariologia católica. At round about the same time, Mais ou menos na mesma época, prayers began to be elevated to Mary. orações, preces começaram a ser elevadas até Maria. Nowhere in Scripture we are told to pray someone else than Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras nos é ensinado a orar para outras pessoas que não Jesus. But she was associated with the mother, the goddess mother. Mas ela foi associada à mãe, à deusa mãe. And she was thought of having performed miracles. E começaram a ensinar que ela performava milagres. And therefore people began to pray to her. E logo pessoas começaram a orar para ela. And we have early accounts in the second part of the 2nd century, beginning of the 3rd century, talking about prayers being elevated to Mary. E temos relatos que vêm da segunda metade do 2º século, começo do 3º século, de orações sendo elevadas a Maria. You see, there is no birth date of Roman Catholic Mariology. There is not a single day. Veja, não existe uma data de nascimento precisa para o nascimento da mariolatria romana. It was a series of events. É uma série de eventos. It was a series of decisions made. É uma série de decisões tomadas. It was a series of mistakes É uma made, série de erros feitos. leading the church instead of leading the church to be under the authority of Scripture. E isso que estava guiando a igreja, em vez da igreja estar submissa à autoridade da palavra. To create this abnormal account of Mary. Para criar esse enorme relato de Maria. Something more happened. Algo mais aconteceu. It is called the lex orandi, lex credendi rule. É a regra chamada lex orandi, lex credendi. That's Latin. Isso é latim. Basically, it means Basicamente significa the way you pray a forma que você ora becomes the way you believe. se torna a forma que você crê. Tell me how you pray, Diga-me como você ora and I will tell you what you believe. e eu te direi o que você crê. Because in the way you pray, Porque da forma que você ora, you show your doctrine, theology, belief system. você mostra sua doutrina, sua teologia, seu sistema de crenças. Now, the lex orandi, lex credendi
performed a very important role in the development of Mariology. Esse princípio do lex orandi, lex credendi teve um papel muito importante no desenvolvimento da As mariolatria. people began to pray to Mary, À medida que as pessoas começaram a orar para Maria, as people began to honor Mary and ask her favors, à medida que as pessoas começaram a honrá-la e pedir favores para ela, as people began to show devotions and passions related to à her, medida que as pessoas começaram a mostrar devoção e paixão relacionada a ela, as people began to think of her as an ever virgin, pure, dedicated to God, à medida que se começou a pensar nela como perpetuamente virgem e pura e dedicada a Deus, they began to think that what they were experiencing needed a theological justification. começaram a pensar que aquilo que eles sentiam precisava de uma justificativa teológica. The devotions were the reasons out of which the doctrine came out. Veja, a devoção foi a razão de onde veio a doutrina. It was not the other way around. Não foi o jeito contrário. The Roman Church didn't decide in a council setting, we need to believe this and this about Mary. Não é que a igreja romana, num contexto de um concílio, decidiu precisamos crer sobre isso, isso, isso sobre Maria. It was through the devotions that were not checked and confronted with Scripture Foi por causa das muitas devoções que não foram tratadas e confrontadas com a Escritura that eventually the Catholic Church pronounced doctrines and dogmas regarding Mary. que isso aos poucos vai levando a igreja católica a pronunciar dogmas e doutrinas acerca de Maria. Pastor Alain referred earlier on to one of the important significant steps in this process. Pastor Alain fez referência mais cedo a um dos passos muito importantes nesse processo, When a good church father like Irenaeus of Lyon quando um bom dos pai da igreja, como Irineu de Leão, began to think about the role of Mary in salvation. começou a pensar sobre o papel de Maria na salvação. As Christ is the new Adam, Assim como Jesus Cristo é o novo Adão, bringing salvation. trazendo salvação, So Mary, the mother of Jesus, assim Maria, mãe de Jesus, is the new Eve, é a nova Eva, bringing salvation. trazendo também salvação. Developing this analogy Desenvolvendo essa analogia, completely out of Scripture completamente sem relação com a Bíblia. and becoming an important theological account on the role of Mary. E se tornando uma parte muito importante de como se pensa sobre Maria. And then this development went on E esse desenvolvimento seguiu, because whatever could be ascribed to Jesus porque qualquer coisa que pudesse ser referida acerca de Jesus was also to be ascribed to Mary. também deveria ser dita em relação a Maria. According to this principle, De acordo com esse princípio, if Jesus is something or someone, se Jesus é algo ou alguém, if Jesus has done something, se Jesus fez qualquer coisa, Mary, who is his mother, Maria, que é sua mãe, is also participating in who Jesus is and what Jesus has done. Maria também está participando em quem Jesus é e no que ele fez. Whatever Jesus has done, Qualquer coisa que Jesus fez, Mary has a role in it. Maria teve um papel nisso. Whoever Jesus is, Seja quem for que Jesus é, Mary has a share in it. Maria tem parte nisso. And so that explains why multiple Marian titles began to be formed and created. Isso explica por que tantos títulos começaram a ser formados, criados para Maria. Whoever Jesus is, Mary is also. Seja o que for que Jesus é, Maria também é. Because of the maternal relationship between Mary and Jesus, Por causa dessa relação maternal de Maria and the para com Jesus transmission of the identity markers of Jesus to Mary, e a transmissão das marcas da identidade de Jesus para Maria. completely outside of biblical boundaries, Completamente fora das fronteiras bíblicas, following a process of growth and development seguindo um processo de crescimento, desenvolvimento, that became self-referential. que se tornou autorreferenciado.
not needing scriptural basis, não precisando de base not looking escriturística, for scriptural constraints and boundaries, e sem procurar limitações ou fronteiras das Escrituras, but becoming an ever-growing process. mas um processo que se auto-perpetua e cresce. I want to read a list of titles that are ascribed to Mary. Eu vou ler para vocês uma lista de títulos que são dedicados a Maria. Helper, Auxiliadora, mediatrix, mediatriz, queen. rainha. Why is she queen? Por que ela é rainha? Well, Jesus is king. Jesus é rei. Mary is the mother. A rainha, Maria é a mãe. So, Logo, Mary is queen. ela é rainha. Maria é rainha. But Mas, where does the Bible say this? mas onde que a Bíblia fala isso? Nowhere. Em lugar nenhum. But that doesn't matter. Não importa. It is the Mariological principle at work. É o princípio mariológico funcionando. Mary as the mediatrix, Maria é mediatriz ou mediadora, interceding for us intercedendo por nós and granting God's graces to us, to those who ask her intervention. e dando graças da parte de Deus para todo aquele que pedir sua intervenção. Where does the Bible say this? Onde que a Bíblia fala isso? Nowhere. Em lugar nenhum. But the process is not based on Scripture. Mas o processo não é baseado na Escritura. It only needs to remember the fact that Jesus is our mediator. Só precisa fazer referência ao fato de que Jesus é o mediador, Mary is the mother, Maria é a mãe, so logo Mary is mediatrix. ela também é mediadora. Whatever can be ascribed to Jesus can be also ascribed to Mary. Tudo que pode ser atribuído a Jesus também pode ser atribuído a Maria. Jesus was sinless, Jesus era sem pecado, without sin, pecado nenhum, as fully God and fully man, without sin. sendo plenamente Deus, plenamente humano, sem pecado. And so, the Catholic Church developed this idea that Mary should be considered as immaculately conceived. Então a Igreja Católica chegou à conclusão que deveriam pensar em Maria também como tendo tido uma concepção imaculada. Now, they didn't elevate Mary to another God or part of God. Veja, eles não elevaram Maria a outro Deus, outra parte de Deus. They don't talk about Mary's sinlessness, Não se fala em Maria como sendo alguém sem pecado, but they could go as far as saying that Mary was preserved from original sin. mas eles vão até o ponto de dizer que ela foi preservada do pecado original. On what basis? Em que base? On the basis of the fact that Jesus being sinless, Baseado no fato de que se Jesus é sem pecado, Mary being the mother, Maria sendo a mãe, Mary needed to be immaculately conceived. Maria precisava ter sido concebida sem pecado. Where does the Bible teach this? Mas aonde que a Bíblia ensina isso? Nowhere. Em lugar nenhum. But that's not the point. Mas isso não é o ponto. Because the Mariological principle is not based on Scripture. Porque o princípio mariológico não é baseado na It is Escritura. based on this self-referential, ever-growing, ever-brewing development. É baseado nesse princípio autorreferencial que não para de crescer, não para de produzir coisas assim. Mary's Immaculate Conception talks about the beginnings of Mary's life. A dogma da concepção imaculada fala sobre o comecinho da vida de Maria, But the Catholic Church went on mas a Igreja Católica continua. and began to think about Mary's endings, Mary's end of life. E começou a pensar, mas e o final da vida dela? And so, what happened to Jesus E daí, lembre-se, o que aconteceu com Jesus? at the end of his life? No final da earthly vida life? dele, He died, morreu, he was buried, foi enterrado, and then he was raised again. então ressurgiu He was resurrected. na sua ressurreição. And so it took time for the Catholic Church to think about what could be said about Mary's end.
Então, levou um tempo para que a Igreja Católica conseguisse pensar no que poderia ser dito sobre o fim de Maria. And they come up with this idea of Mary's bodily assumption. E inventaram essa ideia da ascensão corporal dela. The idea that as soon as she died, A ideia de que assim que ela morreu, she was taken body and soul to the heavenly glory of the Father. foi levada corpo e alma para a glória celestial do Pai. Where does the Bible teach this? Onde que a Bíblia ensina isso? We've remembered that after Acts 2, there is no reference to Mary. Lembre-se, depois de Atos dos 2, não tem nenhuma referência a There's Maria. no idea where Mary died and how, Nenhuma ideia de onde ela because morreu, the gospel is como. not interested in giving us the details of Mary's biography. Porque o Evangelho não está preocupado em nos dar os detalhes da biografia de Maria. But for Rome, it is important Mas para Roma é muito importante. to say whatever could be said about the Son De dizer que qualquer coisa que possa ser dita sobre o Filho being transferred to Mary. seja transferida também para Maria. And so, if Jesus was resurrected, Então, se Jesus foi ressurreto, there must be a way in which the mother shared something of that glory in her life. então tem que ter um jeito de que a mãe também partilhe de algo dessa glória na sua própria vida. And therefore, the bodily assumption E assim vem a doutrina da sua assunção is the corporal. way in which the Roman Catholic Church ascribes to Mary what can be only ascribed to Jesus. É a forma que a Igreja Católica atribui a Maria o que na verdade só pode ser atribuído a Cristo. And there are rumors, there's been a rumor going on for centuries Há rumores, tem um rumor que já está aí por aí há séculos, that the Catholic Church will eventually come to the proclamation of another Marian dogma. de que vai chegar um momento em que a Igreja Católica vai promulgar um outro dogma mariano. The dogma of Mary being recognized as co-redemptrix, O dogma dela ser reconhecida como corredentora, sharing in the redemption of the Son, partilhando na redenção do Filho, recognizing Jesus as the Redeemer, reconhecendo que Jesus é o Redentor, but being Mary the mother, mas sendo Maria a mãe, sharing somehow in that redemption, de alguma forma partilhando dessa redenção. and deserving the title of co-redemptrix. E merecendo o título de corredentora. When is it going to happen? Quando que isso vai acontecer? Nobody knows. Ninguém sabe, But Mariology is brewing Mas- within Roman Catholicism. mas essa mariologia está sempre fermentando ali no catolicismo romano. Mariology is not a dead body of doctrines and practices. Mariologia não é um corpo de doutrinas e práticas mortas. Mariology is a never expanding process Mariologia é um processo sempre em expansão, because it's self-referential porque é autorreferencial. and it can expand and expand and Pode expand expandir, without biblical boundaries. sem qualquer fronteira bíblica. It may well take centuries, Pode ser que leve séculos, but the theological rationale is there. mas o pensamento, as razões já estão lá. So the very sober account of the Bible Então, o relato muito sóbrio da Bíblia is to be compared and contrasted with this abnormal body of doctrines and practices and devotions called Roman Catholic Mariology. precisa ser contrastado com esse absolutamente gigantesco corpo de práticas e ensinos chamados Mariologia Católica. The word is the same, Mary, A palavra é a mesma, Maria, but to a Catholic ear, mas para um ouvido católico, Mary sounds like Maria soa como an explosion of emotion, uma explosão de emoções, an explosions of ideas, fantasy, hopes, Uma- memories, uma explosão de fantasias, esperanças, sonhos, emoções, and also an explosion of doctrines. e também uma explosão de doutrinas, Because the tragedy of Roman Catholic Mariology Porque a- is porque a tragédia da Mariologia that católica all these unbiblical developments é que todos esses desenvolvimentos não bíblicos have been given a dogmatic framework and promulgation. receberam uma estrutura dogmática e foram assim promulgados. That is unchangeable, Ou seja, isso se tornou irreversível, imutável, defining Catholic doctrine
é uma doutrina católica definitiva. belonging to the deposit of faith, Pertence ao depósito da fé. in which the Catholic Church had put its stamp of authority. Sobre isso, a Igreja Católica colocou seu carimbo de autoridade. And not been able to be renewed, reformed, E let esse- alone abandoned. E isso não pode ser renovado, reformado, muito menos abandonado. Listen to these list of names attributed to Mary in prayers, in devotions, in theological texts and magisterial teachings. Escute essa lista de nomes atribuídos a Maria nas orações, nos textos litúrgicos e tantas outras fontes. Mirror of perfection, O espelho da perfeição, seat of wisdom, o assento da sabedoria, cause of our joy, o chamado a causa da nossa alegria, tabernacle of eternal glory, o tabernáculo da glória eterna, consecrated residence of God, Consecrated. residence, A residência consagrada de Cristo, mystical rose, a rosa mística, tower of the holy city of David, a torre do santo assento de Davi, impregnable fortress, uma fortaleza inexpugnável, sanctuary of divine presence, santuário da presença divina, ark of the covenant, arca da aliança, gate of heaven, o portão do céu, morning star, a estrela matutina, health of the sick, a saúde do enfermo, refuge for sinners, o refúgio dos pecadores, comforter of the afflicted, a confortadora dos aflitos, help for Christians, ajuda para o cristão, queen of angels, a rainha dos anjos, queen of the rosary, a rainha do rosário, queen of peace. rainha da paz. I could go on and on. Eu poderia continuar aqui There por are muito tempo. hundreds of titles São centenas de títulos used in daily prayers, usados nas orações used diárias, in catechetical instruments and tools, e usados nos instrumentos, nas ferramentas catequéticas, shaping Catholic imagination forjando a imaginação and católica passions e as paixões away from the biblical Christ para longe do Cristo bíblico and attaching people to this figure that is not the Mary of the Bible, e atrelando as pessoas a essa figura que não é a Maria da Bíblia, but who is the end result of this anti-biblical, extra-biblical process. mas como grande resultado desse processo antibíblico e extra-bíblico. The recently dead Pope Francis O recém-falecido Papa Francisco used to be a very Marian pope, costumava ser um papa bem mariano, like all popes actually. como todos os papas, na verdade. John Paul II had his preferred slogan, title for his own life, O Papa João Paulo II tinha como slogan preferido para sua própria vida: Totus tuus. Totus tuus, This is Latin. latim, ok? Totally yours. Totalmente teu. Beautiful program for our life. Uma linda ideia, um lindo projeto para a nossa vida, não? But who is you? Who is yours? Mas quem é esse? A quem se refere esse teu? For John Paul II, Para João Paulo II? totally yours meant totally yours, Mary. Totalmente teu significava totalmente My teu. life is Maria. dedicated totally to you. A minha vida é dedicada totalmente a você. How is it possible for a Christian to say that my life is totally dedicated to someone else Como é that is possível? not Jesus? Como é possível para um cristão dizer a minha vida é totalmente dedicada a qualquer pessoa que não seja Jesus? That was John Paul II. Isso foi o João Paulo II. But Pope Francis was also a very Marian pope. Mas o Papa Francisco também era bem mariano. He used to wear a picture of Mary stitched on his heart. Here. Ele costumava usar uma imagem de Maria aqui costurada aqui sobre o coração. And his reason for that was E a sua razão para isso era because the mother needs to be on my heart porque a mãe precisa estar no coração all the time o tempo todo to protect my heart. para proteger meu coração. In every room he was living in the Vatican, Em todas as salas em que ele passava no Vaticano, em que ele fazia sua função, he wanted a portrait of Mary always visible. ele sempre, em todas as salas do Vaticano onde ele fazia suas funções, ele queria, e sempre que tivesse imagens de Maria visíveis para ele, To indicate his desire to always be under Mary's
sight. para indicar o seu desejo de sempre estar sob as vistas de Maria. And for him, always to have a picture of Mary to connect with. E para ele sempre ter a imagem de Maria com a qual se conectar. The mother. A mãe. How is it possible Como isso é for a possível? Christian to desire to be always protected by someone else who is not Jesus? Como é possível para um cristão querer estar protegido o tempo todo por qualquer um que não seja Jesus And to dedicate his life to her. e dedicar sua vida a ela? Mary would be the first to disapprove this. Maria seria a primeira a reprovar essa prática. If Mary could have a chance to say a word to us, Se Maria tivesse a oportunidade de dizer uma palavrinha a nós, she would have said, "Hey, stop that! ela diria: pessoal, para com isso. I don't want that. Eu não quero isso. Look at the son, look at my son. Olhe para o filho, olha para o meu filho. Trust Jesus. Confiem nele. Believe in him. Creiam nele. Pray to him. Olhem para ele. I am a servant. Eu sou uma serva. I'm waiting the resurrection Eu estou esperando a ressurreição. together with all the faithful members of the church. Junto com todos os membros fiéis da igreja. I'm not the one who dispenses grace. Não sou eu que dispensa a I'm graça. not the one who receives your prayer. Não sou eu que recebo suas I'm not orações. the one who protects you. Não sou eu que protejo vocês. I'm not your Eu mother. não sou a mãe de vocês. That leads us to the final point. Isso nos leva ao último ponto. Roman Catholic Mariology A Mariologia Católica Romana is a serious problem for the Trinity, the Trinitarian account of the faith. é um seríssimo problema para o relato, para a doutrina da Trindade. You see, Mariology is not a detached development that happens to not to be in connection with the core of the faith. Veja, a Mariologia não é uma área do desenvolvimento teológico que sem relação com o núcleo da nossa fé. Something that is loosely relatable to the core of the faith. Algo que está assim meio vagamente relacionado ao No, núcleo no, da fé. Mariology is at the very heart of the faith, the Não. Catholic faith. A Mariologia está bem no coração da teologia católica, da fé católica. When the Catholic Church teaches to trust Mary, Quando a Igreja Católica ensina a confiar em Maria, she's undermining the full humanity of Christ. ela está com isso minando a plenitude da humanidade de Cristo. She's telling us that Jesus is too high, Está nos dizendo que Jesus é muito elevado, too divine, é divino demais, too elevated, elevado demais, too God Deus demais, to be interested in you. para se interessar por você. Your mother cares for you Mas a sua mãe se importa com você, more than Jesus does. mais do que Jesus se You know, importa. he's busy with all the things he does. Ele está lá ocupado com aquelas coisas que ele faz. He is, the Lord of Lords, King of Kings. Ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. He has many Ele commitments. tem muitos compromissos. And he may forget you. Talvez ele te esqueça. But your mother, Mas a sua mãe, she will always be with you, ela for you. sempre vai estar contigo. Well, that's an undermining of the humanity of Christ. Isso mina, isso ataca a humanidade de Jesus. Yes, Christ is God. Sim, Jesus é Deus. Yes, Christ is elevated. Sim, ele é exaltado. Yes, Christ is glorious. Sim, ele é glorioso. But Christ has also been fully man Mas ele também é plenamente humano. in order to be our mediator, Isso aconteceu para ser nosso mediador, in order to be our para intercessor, ser nosso intercessor, in order to be our savior, para ser nosso salvador, in order to be the one we can trust at any time in our life. para ser aquele em quem podemos confiar em qualquer momento da He vida. is the only one who died and rose again. E só ele morreu e ressuscitou. And he is the only one who can listen to E us. só ele pode te ouvir. And he is the only one who can intervene in our lives. E só ele pode intervir em nossas vidas. If we don't trust him, Se we begin to go to other figures, Se não confiarmos nele, começamos a ir para outras figuras, undermining his full humanity, minando a sua plena humanidade, telling him that he is too God to be interested in me. dizendo que ele é Deus demais para se interessar por mim. And that's a Christological heresy. Isso é uma heresia cristológica. Mariology is a Christological heresy Mariologia é uma heresia cristológica, because in focusing on Mary, porque ela aponta e foca em Maria, it diminishes the role of Christ diminui o papel de Cristo, and undermines his full e mina, humanity. diminui a sua humanidade. But it's more than that. Tem mais que isso.
Mariology is also a pneumatological heresy. A Mariologia também é uma heresia pneumatológica. An heresy related to the doctrine and work of the Spirit. Uma heresia ligada à doutrina e à obra do Espírito. Because the Bible teaches that when we don't have words to pray, Porque a Bíblia diz que quando não temos palavras para orar, when we find it difficult to articulate the movements of our hearts, quando achamos difícil de articular os movimentos do coração, when even ourselves we don't know what is going on inside of us and outside of us. quando a gente mesmo não entende direito o que está acontecendo aqui dentro e ao nosso redor, In other words, when we need help, ou, em outras palavras, quando precisamos de ajuda, we have the Comforter, nós temos o Confortador, o Consolador, the third person of the a Trinity. terceira pessoa da Trindade. And He understands us. E Ele nos entende. And He understands the movements, even though the movements that are not verbalized E yet. ele entende as emoções aqui de dentro, mesmo aquelas não verbalizadas. And it is the Spirit who takes us to Christ, E é o Espírito que nos conduz a Cristo, our intercessor. nosso intercessor. And if we go to Mary, E se nós formos a Maria, instead of going to em Christ, vez de irmos a Jesus, we are not only undermining the full humanity of Christ, não estamos apenas diminuindo a humanidade plena de Cristo, telling Christ, dear Christ, you're great, but I know you're not interested in me. dizendo, querido Jesus, eu sei que você é grande, mas sei que você não está interessado em mim. I go to Mary. Eu vou para Maria. She's nearer. Ela está pertinho. That's undermining the humanity of Isso, Christ. claro, diminui a humanidade But de it is Cristo. also undermining the work of the Spirit. Mas também diminui o trabalho do Espírito. As if the Spirit is absent, Como se o Espírito estivesse ausente, not interested, não interessado, too busy, ocupado demais, doing something else. fazendo alguma outra coisa. And Mary comes in and fills the gap. E Maria vem e preenche esse espaço. You see, it's a big, serious, tragic problem. Veja, é um grande, sério e trágico problema. By God's grace, we not only have a living mediator Pela graça de Deus, não apenas temos um mediador vivo who cares for que us se importa conosco, day and night, dia e noite. we also have a living spirit, Também temos um Espírito vivo, God the Spirit, Deus, o Espírito, who leads us to Christ. que nos conduz a Cristo. The full Trinity is at work A plenitude da Trindade está em in ação our life and in our salvation. na nossa vida e salvação. Mary received the benefit of this Trinitarian work, Maria recebeu os benefícios dessa obra but she trinitariana, is not able to provide what God, the triune God alone, can do. mas ela é incapaz de prover aquilo que só o Deus Trino é capaz de prover. So, turning away from Roman Catholic Mariology Então, nos voltando para longe da Mariologia romana, is a way of turning away from non-Trinitarian, anti-Trinitarian patterns of the faith irmos para longe disso é uma forma de irmos para longe de padrões antitrinitarianos and embrace the full biblical doctrine of God being one and three. e nos agarrarmos à plenitude da doutrina bíblica sobre Deus sendo três em um. Roman Catholic Mariology is not a footnote of Roman Catholicism. A Mariologia romana não é apenas uma nota de rodapé na teologia deles. A footnote that you can simply erase and nothing changes. Uma nota de rodapé que você apaga e nada muda. If you take away the Mariology, Se você retirar a Mariologia, the whole Roman Catholic building todo collapses. o prédio do romanismo entra em colapso. And that is why it is important for us E é por isso que é importante para nós to be aware of the fact estarmos cientes do fato. that when we deal with Roman Catholic Mariology, Quando lidamos com a Mariologia romana, we're dealing with the heart of Catholicism. estamos lidando com o coração do catolicismo. Now again, we love Catholics. De novo, amamos católicos. We're not angry at them. Não estamos irados com eles. We're not enemies. Não somos inimigos, But we want to honor the gospel. mas queremos honrar o Evangelho. And we know that outside of Christ there is no E salvation. sabemos que fora de Cristo não há salvação. We know that outside of the biblical faith there is error and heresy. Sabemos que fora da fé bíblica há erro, há heresia. And we also know that Mary would be with us. E sabemos que Maria, nisso tudo, estaria do nosso lado. The church fathers
os pais da igreja, are on our side. em sua maioria, estão com a gente nisso também. But Mary is surely on our side. Mas Maria com certeza está do And nosso so lado. we have a far better, richer, deeper Mariology. Nós temos uma Mariologia mais rica, mais profunda, mais bela, That is biblical Mariology. que é a Mariologia bíblica. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for the great work of the Son. Deus Pai, nós somos gratos pela grande obra do Teu Filho. We thank you for the ongoing precious work of the Holy Spirit. Somos gratos pelo contínuo trabalho do Espírito Santo. We thank you for the example of Mary. Somos gratos pelo exemplo de Maria, But we want to honor you, the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. nós queremos Te honrar, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. And we ask you to help us to ground our faith E Te pedimos para nos ajudar a firmar nossa fé in you and in you alone. em Ti somente. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amém. Is that? Yes. Yes, yes. Vamos lá mais uma vez, queridos. Pastor Leonardo gentilmente vai receber 2 perguntas. Vamos ver que gente que não perguntou ainda. Aqui, Raiane, depois lá atrás. Por favor. Tchau. É. É. Ah. Sim. I'll repeat the question for the benefit Yes, of everybody. okay, yes, yes. Ela perguntou, ela disse que sempre que está conversando com amigos católicos e fala sobre essa questão da intercessão de Maria e dos santos, ela fala, mas a Escritura não aponta para isso. E eles respondem, não importa, porque está na nossa tradição, e ela se sente, então, num beco sem saída. E a pergunta é, como que eu poderia lidar com isso de uma forma sábia e não belicosa? Yeah, that's a very good question. Thank Ótima you very pergunta. much. As I said, it's a heart issue. Como eu disse, é uma questão do coração. I mean, we have to use arguments. Claro, temos que usar a argumentação. We need to use the Bible, Claro, precisamos usar a Bíblia, but we need to be aware that it is not only a cognitive issue. mas temos que lembrar que não é só uma questão It is not cognitiva. only an information-based issue. Não é uma questão baseada em informação apenas. It is so deeply entrenched É algo tão in entranhado, Catholic spirituality Entrecheirado mesmo na espiritualidade that católica, only a miracle of God can uproot que só mesmo o milagre do Senhor pode desenraizar what has been established throughout the centuries. o que foi estabelecido ao longo dos séculos. Now, if your friend at least accepts the fact that the cult of Mary, the devotion to Mary, is not in the Bible, that's a good first step. Veja, se seu amigo admite que, de fato, a devoção a Maria não está na Bíblia, isso já é um bom primeiro passo. And we should then try to Deveríamos, então, tentar help him to see our desire to imitate Mary. que o nosso desejo deve ser o desejo de imitar Maria. We don't want to despise Mary, Nós não queremos but desprezá-la, we want to honor her queremos honrá-la and imitate her. em imitá-la. And Mary would always point to the Son E Maria sempre apontava para o Filho. in her life. Na sua vida, Now Mary is dead, agora Maria está morta, but the Son is alive. mas o Filho segue vivo. And so we remember the example of Mary Então lembremos do exemplo dela, that during her life que durante sua vida always pointed to the Son. sempre apontava para o Filho. Now she's dead, waiting for the resurrection. Agora ela está morta e aguardando a ressurreição. She cannot hear us. Ela não pode nos ouvir. She's like any other person who died. Ela é como qualquer outra das pessoas que já But faleceu. the Son is alive. Mas o Filho está And vivo. the Spirit is at work. E o Espírito está trabalhando. Today, if Mary would be among us, Hoje, se Maria estivesse entre nós, she would tell us, Nos go di- to the Son, nos diria, vá até o Filho, listen to His word, ouçam-no, obey to His gospel, obedeçam-no, seu Evangelho, pray to Him. orem para Ele. And so, that could be a way of
trying to continue the conversation. Essa pode ser uma forma de tentar continuar a conversa. Are we really imitating Mary? Estamos realmente imitando Maria? I think we have, the point of saying we are much better imitating her. E eu acho que a gente está no ponto que a gente poderia dizer é muito melhor se nós a imitarmos. And the Catholic way of handling Mariology E a forma católica de lidar com a Mariologia is a severe distortion of the way in which Mary would have operated in é her uma life. severa distorção da maneira que ela mesma teria agido. But ultimately, it is to try to help our friends to see what the Bible teaches, Mas, em última instância, é tentar ajudar os amigos a verem o que a Bíblia ensina putting ourselves under the e nos authority of Scripture, colocarmos abaixo da autoridade da always Escritura. trying to argue with Scripture, Sempre, and also showing our desire to imitate her. sempre argumentando a partir da Escritura e mostrando o nosso desejo de imitá-la, fazer que nem ela. Ultimately, we will need a miracle to happen. Mas, em última instância, precisamos que um milagre aconteça. Like in any other conversion, Como em qualquer outra conversão, we are dead in our sin. estamos mortos nos nossos pecados. And religious people, like most Catholics E religiosos, como a maioria dos católicos são, are as dead as anyone else. estão tão mortos como qualquer outro. Only the resurrection power of the gospel Só o can poder da transform their ressurreição lives. do Evangelho pode transformar suas vidas. Thank you. Prego. Tinha outra, eu não lembro quem era, aqui na frente. Ah, não, era lá atrás, né? Desculpa. Ainda você foi honesto, gostei. Por favor. É possível dizer, vou repetir para todo mundo, que a inclusão e desenvolvimento dos dogmas marianos foi uma tentativa por parte da Igreja de incluir mais as mulheres e a espiritualidade feminina como parte da experiência da Igreja. Yeah, that's one of the arguments they put forward. Sim, esse é um argumento que se coloca mesmo, Especially in the 20th century. principalmente no século XX. The Catholic Church has gone through a guilty conscience A Igreja Católica tem sofrido com a consciência pesada, of having been put into stress on the male, masculine figure. de ter colocado ênfase demais na figura masculina. And Mary, all of a sudden, Mariology began to be used as a counterpart. E sim, a Mariologia começou a ser usada como um contraponto. A famous Roman Catholic theologian of the 20th century, Hans Huns von Balthasar. Famoso teólogo católico do século XX, Hans Balthasar. Yes, I'll Hans just Huns skip von the- Balthasar. Hans von Balthasar, He was a German Swiss theologian. suíço-alemão, teólogo. Began to talk about the Marian principle of the church. Começou a falar sobre o princípio mariano da igreja. He talked about the Petrine principle, Falou sobre o princípio petrino, that is Peter, the Pope, authority, hierarchy, que é toda aquela ideia de Pedro, o Papa, autoridade, hierarquia, counterbalanced by the Marian principle. mas contrabalanceado com o princípio de Maria. And that was a way of trying to smuggle in feminist or tendencies into a male-oriented institution like the Catholic E Church. sim, foi uma tentativa de trazer algumas orientações mais feministas para dentro de uma organização prioritariamente masculina, digamos assim. These movements are not driven by the desire to go back to Scripture, Nenhum desses movimentos é movido pelo desejo de ir mais para a Escritura, but are rather moved by the desire to counterbalance or put another emphasis in order to leave out the tension. mas são muito mais causados pelo desejo de botar aí um contraponto para contrabalancear e diminuir essas tensões. And Mary has been used in multiple ways throughout the centuries. E Maria foi usada de muitas formas ao longo dos séculos. And the feminist way is just the last example of this use or misuse of her. Esse uso feminista é apenas o último exemplo de vários usos que se fizeram
de Maria. What we need is biblical Mariology. O que precisamos é da Mariologia bíblica. And feminist Mariology would not really produce any long-term positive effects. E uma Mariologia feminista não vai produzir nenhum efeito duradouro positivo. If it's only something that needs to counterbalance the masculine emphasis of the Catholic Church. Se é só algo para contrabalancear a ênfase masculina da Igreja Católica. Final one? Final? Yeah. Última. Se deu bem, última. Eu gostaria de perguntar para o pastor se ele entende que uma pessoa verdadeiramente cristã, convertida, que possui o Espírito Santo, acreditaria nessa Mariota, que é um erro muito grave, né, uma questão muito grave, se uma verdadeira cristã. A pergunta é possível que alguém que tenha de fato nascido de novo, que tenha o Espírito Santo, um verdadeiro cristão, acredite nessas doutrinas todas de Maria? Is it possible? Most of us who come from Roman Catholic backgrounds have gone through that stage, that process. A maior parte de nós que viemos de um background católico romano passamos por esse estágio. And for many people, it takes years to process this. E para algumas pessoas leva anos para processar isso tudo, para lidar com isso. Because Mariology, as I said, is very deeply entrenched Porque, in como falei, in people's imagination, emotions, passions, imagery. Porque, como falei, isso está muito entranhado nos afetos, nas emoções, no imaginário da pessoa. So I would say that before someone actually is really healed from the Mariological problem, E eu diria que antes de alguém ser verdadeiramente curado do problema mariológico, it takes a long time of Christian discipleship. tem que passar muito tempo de discipulado cristão. Bible reading, Leitura bíblica, listening to the preaching of the word, ouvir a pregação da palavra, responding in faith and obedience, responder em fé e obediência, and going through a process of spiritual ecology e or passar transformation. por uma transformação, realmente um processo de transformação da sua mente espiritual. So, ultimately, there's going to be a time when the roots of this pagan tendency will need to be taken away. Então, sim, é para chegar um momento em que as raízes dessa forma pagã de pensar serão arrancadas. But it may take time. Mas pode ser que leve tempo. So, we need to be patient with people coming out of the Catholic Então, Church. temos de ser pacientes com pessoas que estão vindo do romanismo. One tendency would be to be combative Uma tendência seria sermos combativos and to use our Bibles to bang people. e usar a Bíblia para bater na cabeça das pessoas. Now, the Word of God is like a hammer. Sim, a palavra de Deus é como um martelo. That's a metaphor. É uma metáfora, gente. Don't use your Bible to hammer on the head of people. Não use a Bíblia para bater na cabeça das pessoas. But you need patience, you need persistence, and you need love. Mas você precisa de paciência, persistência, amor. And because it touches very deep chords, Porque, de novo, mexe com acordes muito profundos. you have to show the beauty, the loveliness of Christ. Você precisa mostrar a beleza e a amabilidade de Jesus. Roman Catholic Mariology fills a void in the human heart. Ou a Mariologia Católica Romana preenche um vácuo no coração humano. The void and the search to be loved. E o vácuo do desejo, a busca por ser amado. The desire to be cared for. O desejo de ser cuidado. If we can show that in Christ we have all we need, Se nós conseguirmos mostrar que em Cristo temos essas coisas que precisamos. Christ is our Lord, Christ is our friend, Christ is our Savior, Cristo é nosso Senhor, é nosso amigo, é nosso Salvador. and Christ is sweet, E Jesus é doce. and Christ is good, E Ele é bom. and Christ is near, E Ele é próximo. and ever ready to intervene. E Ele está sempre pronto a intervir. So we have to show the beauty of Christ Então precisamos mostrar as belezas de for Cristo. that void to be filled with Him. Para que esse vácuo seja preenchido com Ele. And when that happens, E quando isso acontece, Catholic Mariology becomes redundant, a Mariologia se torna redundante. but it may take time. Mas pode ser que leve tempo.
Thank you, Pastor. It's Thank been you. a Thank you pleasure very to much. have you here.